Em 2050, a previsão é que a população mundial chegue a 9 bilhões de habitantes. E o Brasil terá um papel fundamental nas próximas décadas. Vamos ser um dos principais responsáveis por produzir alimentos para todo o planeta. Mas como garantir o abastecimento com sustentabilidade? Esse foi um dos temas debatidos na Comissão Nacional do Meio Ambiente da CNA. Guilherme é diretor da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará, estado que tem 1/4 do território antropizado. Para reverter o desgaste causado por humanos sem comprometer as riquezas naturais, programas de reeducação são realizados com os produtores. Nós temos vários trabalhos acompanhando isso, junto à UFRA, junto às universidades da região. Nós temos um trabalho hoje mais prático junto com arroz irrigado. Paulo César Quartiero produzindo o primeiro produtor de arroz irrigado agora na Ilha do Marajó. Para ter uma ideia, quando nós falamos de água até esse momento, eu estou falando do primeiro projeto irrigado de água. Esse projeto traz a água de igarapés, que nós chamamos lá, né? São grandes sangas para o pessoal do sul, e rios menores. Desses igarapés são canalizados, coloca-se dentro desses quadriláteros onde é feita a ourizicultura, o arroz irrigado, e ele retorna para esse rio já com uma água bem mais limpa, ele passa por esse filtro, inclusive água que seria ideal para a piscicultura. Fora isso, a utilização lá na piscicultura, em qualquer tipo da piscicultura, nós só podemos produzir em água limpa. E precisamos, claro, observar, principalmente essa água de subsolo, onde nós temos algumas regiões onde o lençol freático é mais alto ou mais baixo, a gente ter essa análise sempre, mas ter a certeza que nós trabalhamos num ambiente muito rico. Com ele nós temos que aprender e trabalhar com ele corretamente para a gente poder deixar de herança aos nossos filhos algo bem maior do que nós herdamos. A Comissão de Meio Ambiente da CNA, por meio da Subcomissão de Recursos Hídricos, promoveu palestras com representantes de federações sobre novas alternativas para a preservação da água em áreas cuja produção é essencialmente irrigada. Pela Embrapa, este pesquisador apresentou o manejo de água em regiões críticas. A gente aborda primeiro a questão da outorga. A gente propõe disponibilizar mais água para o produtor, aumentando um pouquinho o risco do produtor, e com isso ele vai ter que negociar. Isso é a primeira alternativa que a gente mostra que esse sistema vai dar suporte para ele nessa negociação. Uma segunda é o manejo da água na expectativa de chuva. Por exemplo, de dezembro até março, a gente sabe que chove bem na região aqui, na região do Cerrado. Então o produtor não precisa ter aquela irrigação total. Ele pode irrigar numa expectativa que venha uma chuva e complete o restante da água necessária para a cultura. Uma outra alternativa que a gente traz também é a questão da irrigação de salvamento. Por exemplo, você está numa bacia hidrográfica onde você tem vários produtores que precisam de irrigar, mas você não tem água para todo mundo. O produtor, a opção dele é não irrigar e perder tudo, ou irrigar no sentido de ter o máximo de produção, maximizar a sua produção. Quando ele irriga, qual a estratégia que ele vai utilizar? Então, esse sistema que eu vou apresentar aqui, a gente vai propor, que já está uma parte dele aprovado aí pela Fundação de Apoio do Distrito Federal, de apoio à pesquisa do Distrito Federal, é dar essa solução ao produtor. Como você irriga, que momento que você irriga, qual a fase da cultura que é melhor para você irrigar, dadas essas condições em bacias críticas. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura tem trabalhado na identificação de áreas prioritárias para a reeducação e uso de tecnologias de irrigação. O representante da entidade no Brasil diz que o levantamento ainda não foi concluído, mas é tratado como prioridade, por conta da demanda mundial por alimentos que o Brasil será responsável por atender. Nós selecionamos 5 milhões de hectares a ser desenvolvido nos próximos 10 anos, com o objetivo de fomentar o agronegócio brasileiro através da agricultura irrigada. Nós tivemos o cuidado dentro desta seleção para que nós realmente pudéssemos dar confiança ao gestor público, para que na decisão de poder indicar as áreas, principalmente para o setor privado, tenha a tranquilidade para que no cenário dos próximos 50 anos os investimentos possam ter segurança sob o ponto de vista de torná-la viável para atender principalmente ao mercado de produção alimentar em nível nacional e principalmente atendendo a demanda
do comércio exterior focado na questão das grandes commodities. Além da irrigação, o grupo discutiu ainda os efeitos que tratados internacionais causam na agricultura brasileira. O Acordo de Nagoya, que regulamenta o acesso aos recursos genéticos e o compartilhamento de benefícios da biodiversidade, foi um dos assuntos em pauta. O Acordo de Nagoya, no seu artigo 8C, ele admite que a lei doméstica é a linha de corte, ou seja, são as diretrizes para os negociadores brasileiros nas regras onde o Brasil entraria dentro do acordo, né? Então, nós da Fies entendemos que isso é um processo que não tem, que tem uma única direção, ou seja, nós temos que seguir à frente, até porque grandes parceiros comerciais do Brasil já o ratificaram, né? E ele vem dar uma ordenada nessa questão da implementação da Convenção da Diversidade Biológica no mundo todo, né? E a redução dos efeitos causadores do aumento da temperatura terrestre, tema tratado pelo Acordo de Paris, também foi discutida. No Acordo de Paris, o que se vê é que o Brasil, o setor agrícola brasileiro, é quem tem as maiores responsabilidades e as maiores obrigações, né? Veja que o país se comprometeu a fazer o plantio e reflorestamento de mais de 12 milhões de hectares de floresta, né? E que isso é extremamente ambicioso. Não quer dizer que seja impossível fazer, mas são necessárias políticas públicas e que haja um retorno econômico também para os produtores, de forma que seja possível alcançar essa meta. Então, já na área da pecuária, a recuperação de 15 milhões de hectares de pastagem degradada, ela não é difícil de se fazer isso. O que se precisa é haver planos e políticas econômicas que façam com que a taxa de retorno da recuperação dessas áreas, né, quando utilizadas aí pela pecuária, haja rendimento suficiente para que isso seja pago, ou seja, o produtor não vai recuperar uma área degradada apenas porque o país prometeu no âmbito de uma convenção, mas ele vai recuperar a área quando houver a demonstração de que há uma taxa de retorno econômico a ele por essa recuperação de área degradada. Então, é necessário uma política econômica específica e os recursos para fazer, né? Porque hoje uma recuperação aí diária, com calcário, todas as correções de solo, micronutriente e tudo mais, pode custar de R$1.000 a R$7.000 por hectare. Então, tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis. E para trazer outras informações sobre a Subcomissão dos Recursos Hídricos e da Comissão Nacional do Meio Ambiente da CNA, eu recebo aqui no estúdio o assessor técnico da CNA, João Carlos de Carles. Seja bem-vindo, bom dia. Tudo bom? Bom dia. Vamos começar pela reunião da subcomissão. Uma das palestras foi sobre identificação de áreas para desenvolvimento da agricultura irrigada. Isso. Veio o chefe do escritório da FAO no Brasil, que é o doutor Alain Bujanic, também veio o consultor José Roberto Porghetti, demonstrar esse estudo que foi feito, que eles colocam vários mapas do Brasil, vários shapes do Brasil, onde eles colocam a área agricultável, inclinação do solo, código florestal, onde tem água suficiente, tipo de solo, estrutura do solo. Tudo isso foi colocado em vários shapes para dar um resultado. E na perspectiva deles é que num prazo de até 10 anos, a gente consiga aumentar a área irrigada no Brasil em 5 milhões de hectares. É um estudo muito interessante que tenta mostrar para o Ministério da Agricultura as potencialidades da irrigação. A outra palestra foi sobre tecnologia? Sim, a gente fez o doutor Lineu, ele é doutor Lineu Rodrigues, ele é um pesquisador da Embrapa, um conhecedor do assunto. Ele fez uma demonstração desse estudo que ele está fazendo, muito é bom que mostra, junto com essa apresentação da FAO, ele mostra como solucionar problemas com crise hídrica, dentre outras coisas, que são os problemas que nós estamos enfrentando hoje na irrigação existente. O interessante é que ele coloca que existe a possibilidade de, fazendo acordo entre produtores rurais daquela microbacia, daquela bacia, de como você conseguir colocar mais áreas irrigadas naquele mesmo local, mesmo em crise, você fazendo a gestão, você colocando um produtor para conversar com o outro. Ele falou que pode até ter um software, um aplicativo de celular, que você consiga fazer essa gestão, essa apresentação, uma coisa muito interessante. O bom é que a partir desses dois estudos, que foi só uma apresentação rápida que foi feita para a gente, em cima disso agora a gente vai poder sentar com eles e fazer uma
esmiuçar os dois documentos e ver o que é melhor para a gente apresentar para o produtor rural brasileiro. João Carlos, agora na reunião da Comissão Nacional, um dos temas foi o licenciamento ambiental. É o assunto que está em voga agora Preocupa. dentro, né? Estamos trabalhando muito, já tem mais de ano que a gente está fazendo um trabalho muito forte em cima disso. Esse ano foi o ano que a gente mais dedicou nossas horas de trabalho. Nós estamos junto com outras entidades empresariais, Fiesp, CNI, cooperativas, junto com alguns ministérios que necessitam muito de licenciamento ambiental. E estamos tentando fazer um documento, apresentar para o Congresso Nacional, um documento que atenda tanto a parte de licenciamento ambiental, quanto também a parte do empresariado, porque muita coisa hoje está parada no Brasil por falta de licenciamento ambiental. É muito burocrático, demora demais, e o Brasil está precisando muito de correr. Então, estamos trabalhando muito em cima do licenciamento ambiental. Fizemos uma apresentação para os membros da comissão, é bom as pessoas saberem o que é a comissão. Cada federação indica um representante para que participe, demonstrando o problema do seu estado. Associações também são membros da nossa comissão. E em cima desse grupo de pessoas, de experts, nós tentamos fazer a posição da CNA sobre o assunto. Também o protocolo de Nagoya também estava na pauta da reunião? Sim, nós convidamos o doutor Rafael Marques, que é o presidente do Conselho de Patrimônio Genético Nacional, que nós participamos, que é o CEGEM, que o Ministério do Meio Ambiente veio pedir a nossa ajuda para que esse protocolo de Nagoya fosse ratificado pelo Congresso Nacional. Nós demoramos muito a conseguir esse acordo, nós esperamos sair essa lei de acesso ao patrimônio genético para dar as salvaguardas necessárias para o produtor rural. Como a lei passou, o decreto passou, nós participamos agora do CEGEM, então nós achamos que está maduro para nós internalizarmos o documento e junto das federações, dos presidentes de federação, sair uma posição da CNA junto ao Congresso Nacional, se nós damos o apoio ou não. Essa foi a apresentação deles e o pedido de que a gente entenda o que aconteceu depois dessas legislações e que a gente dê o apoio junto ao Congresso, que é importante para eles. Com certeza. A COP22 do clima começa dia 7 de novembro no Marrocos. O que vai ser discutido nesse evento? É extremamente importante. Nós tivemos o Acordo de Paris, né, que foi bem dito. Nós estamos encaminhando o presidente da Comissão Nacional do Meio Ambiente, que é o Rodrigo Justus, também um diretor vai acompanhando ele, que é o Dr. Suero Doca Veronês, porque sempre alguém tem que pagar as contas. E é interessante, então, que uma pessoa do setor esteja lá ajudando as negociações para mostrar, olha, tem algumas coisas que vocês estão pedindo que no papel dá, mas quando você coloca na prática, não dá. As metas brasileiras, por exemplo, que o governo brasileiro quer colocar, são 12 milhões de hectares de florestas. É muita coisa. Será que nós vamos conseguir? Que dá. O brasileiro consegue trabalhar bem, mas nós temos que ter um custo. Quem vai pagar esse custo? Então é importante a participação de representantes da CNA. Também nesse evento de Nagoya vai ter agora também um evento em Cancún, que é a CDB, que é a parte de biodiversidade, vai ter um representante nosso lá também, e sempre para mostrar o lado do produtor rural. É importante que a CNA encaminhe pessoas experientes para ajudar na negociação. Assessor técnico da CNA, João Carlos Icali, muito obrigado pela participação. Bom dia. Bom dia.